Esta conferência será gravada agora. Boa noite, pessoal. Começando aqui oficialmente nosso evento de hoje para falar de nudges e a aplicação disso, né, junto aos clientes para ajudá-los a desenvolverem hábitos financeiros saudáveis. Eu sou o Janser, diretor da Academia GFI. A GFI é uma empresa de planejamento financeiro que tem o seu braço também educacional ali de formação para planejadores financeiros, né? E hoje estou aqui com duas grandes convidadas, que eu vou deixar elas se apresentarem. Primeiro, Rebeca, por favor. Embora não seja muito grande, né? Sou Rebeca Toyama, sou especialista em desenvolvimento humano, tenho me dedicado muito à temática de educação financeira e coordeno a Academia de Comportamento e Finanças aqui da GFI. Elisandra? Eu sou Elisandra, eu sou psicanalista, estudo muitas coisas, mas uma delas é relacionada a finanças, e eu sou professora da Academia de Comportamento e Finanças. Legal, pessoal, estou acompanhando o chat aqui, tá? Podem ir escrevendo qualquer coisa, estou lendo, inclusive feedbacks sobre o áudio, o vídeo, pode colocar aqui também, tá bom? Boa noite, valeu William, boa noite Carolina, legal. Eu gostaria que vocês começassem primeiro dando um histórico, tá? Sobre a psicologia econômica, até porque nos últimos anos a gente tem visto até através dos prêmios Nobel aí, que esse assunto tem ganhado muita evidência. Então eu queria que vocês dessem um pouquinho do histórico para o pessoal desse assunto que vem vindo aí ao longo do tempo. Eu acho que até para honrar um pouco essa história de quem começou tudo isso, vale lembrar que por muito tempo se acreditou que essa questão de educação financeira, finanças pessoais, a economia, ela teria um olhar só racional. Então, bastava a gente ter um conteúdo e as pessoas absorveriam e melhorariam o seu comportamento. Mas em 78, Herbert Simon, né, ele ganha um prêmio Nobel por mostrar para a gente que não era bem assim. Ele, na época, estamos falando de 78, ele teve lá suas dificuldades que, como assim, o ser humano não toma decisão racional, conhece o tema contabilidade mental, quer dizer, conta de cabeça não funciona. Acredito que ele deve ter perdido bons amigos naquele momento, mas acho que vale a pena a gente começar a história por ele. Outra pessoa que eu acho que é importante, inclusive porque é um psicólogo, né? Então eu acho que isso aqui é muito legal, que é o Kahneman, que é muito conhecido, né? Ele acaba sendo mais conhecido do que o Simon. E eu acho que uma das coisas mais legais que ele traz como entendimento de como funciona a mente humana é o que ele chama de S1, S2, sistema 1, sistema 2, que é aquela coisa do rápido e devagar, tanto é que o livro dele se chama Rápido e Devagar, e ele fala dos vieses, ou seja, existe uma forma da gente pensar e da gente fazer escolhas que também não vai aí por essa racionalidade, por essa consciência, né? Que ele também ganhou o Nobel. Ele também ganhou em 2002. 2002? Eu costumo brincar assim, ganhar um Nobel de economia sendo psicólogo não é para qualquer um. E aí, mais recentemente, acho que vocês devem ter acompanhado, em 2017, Richard Thaler, que também, né, por que falamos de todos os anteriores? Porque é ele que é tanto o autor quanto quem cunha o termo nudge, isso está muito relacionado ao Nobel de 2017. Bacana. E ele fala um pouco assim sobre essa relação que existe, então, entre economia, psicologia, comportamento, dinheiro, como é que essas coisas se relacionam? Vai percebendo assim o quanto que quem trabalha com economia, né, quem trabalha com essa área de finanças, foi realmente percebendo que as pessoas não são totalmente conscientes, a gente não consegue ser totalmente conscientes. Enquanto os economistas estavam lá pensando como é que a gente distribui os recursos, as pessoas acabam achando até que elas têm muito mais do que elas podem. Então, quando a gente pensa na economia, no dinheiro e aí na psicologia, a gente vai pensar que é o sujeito, é a pessoa que acaba tendo que fazer escolhas com relação ao seu dinheiro. Então, por mais que a gente tenha matemáticas
ainda assim a gente tem todo o lado emocional que muitas vezes sobrecarrega a pessoa e a pessoa não faz boas escolhas, né? Então, existe uma relação que eu acho que com essas pessoas que a gente falou, né, agora, o Simon, Kahneman e o Thaler, a gente conseguiu evidenciar. Legal. Rebeca, e eu estudar sobre essas coisas, se eu estudar sobre emoções, comportamento humano, você acha que isso vai me ajudar a tomar decisões melhores financeiras? Com certeza. Embora essa história toda comece lá com Freud, né? Mas hoje a neurociência nos traz muitas evidências. A brincadeira é o seguinte, a gente acessa 10% do nosso cérebro. Eu não estou falando de capacidade, tá? As teorias de capacidade já foram derrubadas, não é capacidade. Você imagina que de tudo que está acontecendo na minha cabeça, a gente tem acesso a 10%. Então, na nossa relação com o dinheiro, com qualquer outra coisa, ela é 10, em torno de, alguns autores vão usar 15, vamos arredondar para 10 para facilitar. Então, quando a gente está conversando com o cliente, quando a gente está tomando uma decisão, é como se tivesse 10% do teu cérebro falando com 10% do meu. Os outros, 90% e alguma coisa, eles estão em funcionamento, estão impactando a nossa tomada de decisão, nossa relação com o dinheiro, nossa relação com a comida, mas não é racional. Não é pela cognição que a gente toma a decisão. Então, estudar tudo isso são formas que a gente consegue entender por que uma pessoa quer ir para lá e ela vai para cá. Por que uma pessoa ganha X e gasta 2X. Por que uma pessoa sabe que se comer tudo aquilo ela vai engordar e ela quer emagrecer, ela continua comendo. Então, não é nem que ela é doida, nem que ela é burra, nem assim, existe uma parte do nosso cérebro que a gente não acessa. E se a gente não levar isso em consideração, a gente vai ter dificuldade para mudar comportamento, a gente vai ter dificuldade para uma série de coisas. E dá para acessar essa parte do cérebro conscientemente? Dá para ir lá e mexer nisso? A gente pode usar o termo autoconhecimento quando a gente começa a ter mais acesso nisso. A gente teve um aluno aqui que usou uma metáfora ótima. Um senhor, ele levanta a mão e fala assim, quero fazer uma metáfora. Até pelas nossas piadas de metáfora. Então, o que a gente tem que fazer é começar a pescar informação do inconsciente. Eu falei sim, que quando a gente faz isso, quando um profissional faz isso, um psicólogo faz isso, um planejador financeiro faz isso, você tira um pedaço do inconsciente que passa a ser inconsciente. Passa a ser consciente. Isso, passa a ser consciente, que é o que a gente estava falando de flashpoint financeiro. Ah, legal. Isso é o flashpoint financeiro? Tinha tirado essa dúvida com ela um pouco antes. Mas a gente precisa usar uma frase para explicar o flashpoint financeiro. E Eli, todo esse estudo sobre finanças comportamentais, você tem visto que está impactando na economia tradicional, a forma como ela é vista? Eu acredito que sim, acredito até, e a gente escuta das pessoas que se a economia não perceber os impactos emocionais, psicológicos, ela também não consegue trabalhar. Eu acho que é importante a gente pensar que o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Então, biopsicossocial. Legal. Então, assim, tem as questões emocionais, existem as questões da história do sujeito, né, da história da pessoa, e existe a questão das relações. Como é que essa pessoa se relaciona? Então, muitas vezes as pessoas tomam decisões, por exemplo, eu preciso cortar o meu cartão de crédito e não corto. Mas porque eu preciso ajudar o meu filho, eu preciso ajudar aquele irmão. Então, assim, a racionalidade acaba sendo ilimitada por causa de questões de laço, né, de social. Então, se a economia ela não dá conta de entender que esse humano ele é biopsicossocial, as teorias econômicas acabam falhando, né? Inclusive porque o ser humano é falho e por mais que a gente tenha teorias, quem produz isso e quem vai aplicar são humanos. Então, de alguma forma, vai falhar. Bacana. Bom, a gente está dando toda uma introdução aqui, né, para o assunto. Pessoal que quiser ir questionando alguma coisa, a gente ainda não entrou no tema principal, vamos chegar lá. Que tem a ver agora, né, com arquitetura de escolha. Então, fala um pouco sobre essa questão de arquitetura de escolha. Olha, eu gostei da pergunta, porque quando a gente começa a olhar, tem gente que acaba misturando arquitetura de escolha com nudge. Então, fazer um exemplo bem prático. Então, você tem a arquitetura de escolha, né, que é o cenário que a gente cria para o indivíduo tomar uma escolha, fazer uma escolha, e nudge é um pedaço disso. É aquele cutucãozinho que a gente pode dar.
Então, estava conversando com a Elisandra, teoria dos conjuntos, né? Então, a arquitetura está aqui, nudge está aqui dentro. Então, a sua pergunta foi bem pertinente. Então, a arquitetura de escolha, se eu entendi bem, é toda a forma como o nosso cérebro funciona para tomar decisões, é isso? O próprio ambiente. Ambiente? Imagina que quando a gente vai tomar uma decisão, tudo que está aqui está me influenciando. Então, se eu quero influenciar na decisão da pessoa, eu posso colocar placas, eu posso fazer uma série de coisas, e dentre essas coisas tem os tais dos nudges. Que aí está incluído, então, nessa influência da arquitetura de escolha, é isso? Ah, entendi. Então, agora, Eli, a pergunta é para você. Efetivamente, onde entra o nudge nessa história? Então, como a Rebeca disse, né, o nudge é uma parte, ao mesmo tempo que ele faz a arquitetura também acontecer. Né? Quer dizer, a gente faz escolhas a partir de nudges ou de toda uma arquitetura, como ela disse, de todo o ambiente. Eu acho interessante a gente pensar na palavra nudge, né, que significa um cutucão, um empurrão, né, alguma coisa que você vai fazer de uma forma muito, muito, muito sutil para persuadir a pessoa, né, para encorajar a pessoa a alguma decisão. Isso eu acho que é bem interessante. E uma coisa interessante também da gente pensar, né, como é que se faz o nudge? O nudge, ele precisa ser simples, ele precisa ser barato, ele precisa permitir que a pessoa faça outra escolha, ele não pode ser impositivo. O nudge nunca é uma proibição, ele nunca é uma proibição, não pode colocar o copo, isso não é nudge. Né? Então, assim, é uma figura, uma frase, um movimento em que a pessoa tenha uma determinada escolha, que na realidade ela não foi imposta essa escolha para a pessoa. Então, isso é um nudge. Quando você fala ser uma escolha positiva, é uma escolha positiva para ela como indivíduo ou uma escolha que beneficia o todo? Então, aí a gente... Senta aqui na mesa. Porque sim, as pessoas podem usar, né, o nudge para o bem ou para o mal. Né? Então, se chama nudge quando é para o bem, sludge quando é para o mal. Mas pode ser, sim, um cutucão para beneficiar ou alguma coisa que, na realidade, pode prejudicar a pessoa. Ah, entendi. Isso pode acontecer, vai depender, eu acho que depende da ética de quem produz, né? Nossa, então é uma ferramenta poderosa, pode ser usada para o bem ou para o mal. Pode ser usada para o bem. E quando é para o mal, quando é o lado negro da força, ela é usada de... Sludge. Que a tradução é lodo. Lodo. Então é como assim, o nudge te empurra para uma coisa boa para você, né, em benefício, e o sludge te leva para a lama. Olha, interessante. Vai te prejudicar. Antes da gente... Depois eu vou querer ter isso mais concreto, até porque, para mim, eu preciso de exemplos, né? Meu perfil precisa concretizar aquilo. Mas, Rê, fala um pouco, então, do objetivo do nudge. Onde o nudge entra, então, nessa história, seja de planejamento financeiro ou outros casos onde o nudge é bem utilizado? A partir do momento que a gente começa a estudar os vieses cognitivos e observar que as pessoas tomam decisões acreditando que está certo, mas muitas vezes elas passam a tomar uma decisão que faz mal para elas, é prejudicial a elas, entra a função do nudge, né, que tem como objetivo o quê? Dar um cutucão para que essa pessoa tome uma decisão um pouco mais positiva, que traga melhores resultados. Né? Sem o incentivo financeiro, sem a proibição. Então, é aquela coisa assim, uma arquitetura, a gente vai entender que o cérebro dessa pessoa, ela não está enxergando uma boa escolha. Tem o principal exemplo, que é o que está no livro, que é lá do... Mostra o livro, deixa eu mostrar. Esse aqui? Esse é o livro, está em inglês. Do Richard Thaler com o Cass Sunstein. Sustain, é isso? Olha lá. E, gente, aproveita que quando o Thaler ganhou o Nobel, os livros em português esgotaram e faz, acho que 60 dias, foi republicado em português, então agora tá mais, para quem não gosta de ler inglês, está de volta em português. Mas, então, geralmente o nudge ele vem para resolver uma questão excelente. Sim, existem nações que usam nudge em políticas públicas, no Brasil a gente ainda não tem isso, embora existam alguns movimentos,
mas a gente vai ter um problema. Mas eu acho que eu vou até dar um exemplo do meu não vou falar do vaso sanitário, vou falar do meu nerd favorito, né? Você imagina que quem faz um filme rodar, né, geralmente não é só aquelas pessoas que a gente vê na tela. E aí é uma lei, é obrigatório passar as letrinhas, né? Diretor de arte, né? A tia da faxina, né? O que todo mundo faz? Levanta do cinema e vai embora. Era o único momento que o nome lá, Zezinho, estaria passando. O que a Marvel fez? Né? Para vocês entenderem o que é uma construção de nerd inteligente. Ela coloca aquele pequeno spoiler do próximo filme. Então, se você contar, a gente às vezes chega a ficar 7 minutos sentado, feliz da vida, vendo aquele monte de letrinha, que pra gente não quer dizer nada, né? Mas porque a gente quer ver. Então, a Marvel, ela usou, né, a ferramenta do nudge para mudar o comportamento de milhões de pessoas que passaram a ficar sentadinhas lá na sala de cinema, vendo aquele monte de letrinha passar, para ver o que ia acontecer com o Homem de Ferro na próxima. E olha que engraçado, porque às vezes, mesmo não sendo um filme da Marvel, você fica esperando as letrinhas, será que vai ter alguma coisa? Será que alguém falou que vai ter alguma coisa ou não? Porque de alguma forma seu cérebro foi treinado para talvez ter alguma coisa depois das letrinhas. Então que as letrinhas são uma parte importante ali para você prestar atenção, né? Então, são os condicionamentos. Comportamento é repetição, é condicionamento. Mas aí eu vou falar então um exemplo. A Elisane tem um exemplo, mas eu vou falar do vaso sanitário, que é a mosquinha. Então, lá, determinado país tinha uma dificuldade com higiene nos sanitários masculinos. Públicos, né? Sanitários públicos. Públicos masculinos, né? Um problema de mira. Aí resolveram pintar a mosquinha lá no fundo do vaso, e aí os homens começaram, de repente, passaram a ter mira. Só que aí eles deram sequência e começaram a tirar as mosquinhas, né? Ou observar banheiros que não tinham mosquinhas. A mira continuava boa. Porque foi um comportamento aprendido. Olha que esse acho que é um caso bem clássico, tá no livro, conhecido, né? Tá no livro. Isso que eu falei, não ia falar, mas ele é curioso, né? Porque é um problema de mira. E acho que é legal citar, acho que tem gente que está assistindo que não conhecia esse exemplo clássico de nerd. Quando eu ouvi falar a primeira vez, eu achei genial, né? Eu acho que nerd tem essa coisa um pouco bem criativa, né? Esse da Marvel, por exemplo. E a Lilian, ela colocou aqui, ela colocou em forma de afirmação, ela deve conhecer um pouco mais, mas eu vou fazer em forma de pergunta para vocês. Mesmo sendo um cutucão, o sujeito ainda tem liberdade para escolher? Deve. Esse é pré-requisito? Deve. Pegando o exemplo do filme, né? Ninguém tá amarrando ninguém lá que você tem que ficar até o final. Então, libertarismo... Paternalismo libertário. Demanda que exista. O questionamento é sempre que é a pergunta que você fez. Acho que é válido o comentário dela, que é aquilo. O nudge é um cutucão que vai gerar um resultado positivo para quem? Então, isso está sendo muito questionado, tanto no meio acadêmico quanto no meio prático, que tá bom, a gente está influenciando, mas é bom para quem? Estender seu plano de previdência, assinar uma pólice de seguro. Então, é mais esse questionamento. Mas a liberdade existe. Você doa ou não seus órgãos. Tá. Eli, então agora que a gente já explicou o que é nudge, lança o desafio para o pessoal, então, para eles irem escrevendo aqui para eu ver. Então, seria interessante que vocês, daquilo que vocês vivem, fossem escrevendo para a gente o que vocês acham que é nudge, e a gente pensa junto se é realmente um nudge, se pode ser considerado, ou se vocês acham também que não é um nudge, é um sludge, né, uma coisa negativa que pode prejudicar. E tem um outro exemplo que está no livro, que é a tal da opção padrão, que pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Né? No livro, eles falam de uma aposentadoria que antes as pessoas tinham que, na hora que assinava lá o contrato de trabalho, escolho ter essa aposentadoria ou não. E a gente tem uma preguiça, a gente tem preguiça de pensar, a gente tem preguiça e tem preguiça até de fazer X. Né? Então, eles mudaram a opção padrão, ou seja, todas as pessoas teriam a aposentadoria e quem não quisesse tinha que fazer o X. E aí, obviamente, acabou aumentando. Mas uma opção padrão ela pode ser prejudicial,
por exemplo, a gente já deve ter assinado contrato que tem aquela opção de renovação automática e que a gente só vai se tocar depois e a gente não leu, na realidade, não marcou lá o xizinho, não quero a opção padrão. É aqueles 30 dias gratuitos que você deixa o seu cartão e aí no 31º, se você não fizer nada, e provavelmente você não vai fazer, você está assinando um contrato de 1 ano de contratação de serviços com uma multa absurda. Isso, então você falou sim para contratação automática, sim para multa absurda. Isso é um nudge. É o nudge ou o sludge? É o sludge. A sludge. Mas, por isso, para o prestador de serviço, ele está colocando aquilo como um facilitador, porque o serviço dele é tão bom para você que ele está facilitando a sua escolha. Por isso que assim, o questionamento essa decisão é positiva para quem? Então, esse é bem o questionamento. Mas acho que a gente tem que pensar na questão de finanças, né? Já que nosso público tem muito essa relação. Então, aquilo que, teoricamente, pode prejudicar o seu cliente, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção. Sim, né? Quer dizer, o que a gente está assinando? Né? Vamos ler realmente. Será que vale a pena fazer essa experimentação de 30 dias, né? Com 30 dias gratuitos? Será que realmente vale a pena? Você realmente vai assinar depois? Você ficaria com aquele produto? Eu acho que são coisas que, inclusive, o planejador deve auxiliar, né? E você falou do exemplo do livro, né, que está da opção padrão, que ele usa essa questão do investimento nos Estados Unidos. E no Brasil, recentemente, aconteceu uma coisa parecida, que tem muito a ver com o nosso mundo do planejamento financeiro. E aí vocês vão falar se é um nudge ou não é. Mas a gente tem uma coisa chamada de cadastro positivo. Cadastro positivo é onde o nosso CPF ele fica cadastrado para ver se você é um bom pagador. É o contrário do negativado. É o bom pagador, ele ganha uma pontuação para ter um desconto ali em empréstimos, para ter taxas mais baratas. Antes de alguns meses atrás, você tinha que optar por entrar no cadastro positivo. Aí foi agora promulgada essa lei recentemente, onde agora é o contrário. O seu CPF automaticamente já entra no cadastro positivo e você tem que optar por sair. Então, isso acho que tem muito a ver com esse exemplo aqui, né? E aí fica a mesma questão, para quem, né? Porque eu pensei assim, né? E se de repente a pessoa tem ali alguma dívida, que não seja uma coisa muito monstruosa, mas ela não entra automaticamente nesse cadastro. Então, mas para ela não vai ser bom, não, mas não gera nenhum, pelo que eu entendi, né, pelo que eu sei do cadastro positivo, não gera nada de negativo para ela. Ela só tem um score baixo que ela já teria de qualquer jeito, porque ela é negativada. Entendeu? Então, o cadastro positivo é para beneficiar quem é bom pagador. Quem já é mau pagador já tem as suas consequências outras. Entendeu? Então, tem muito a ver com, acho que esse mesmo exemplo. Sim. Né? Tanto para quem fez isso, como para quem está recebendo, né? Para os clientes, para os pagadores, né? Legal, ó, já chegou, deixa eu ver, ó. O Danilo falou, ele está colocando como exemplo de nudge, para a gente avaliar se as cores do McDonald's que dão fome. As cores, que é o vermelho, né? Ele tem aquela questão da fruta madura. Então, isso é uma coisa que eu já vi também. Mas eu não sei se isso é um exemplo de nudge ou não. Porque teria que ter, assim, o nudge me parece muito mais um tipo de incentivo que a pessoa precisa conhecer. Então, assim, quem é que tem esse conhecimento de que o vermelho, o amarelo realmente produz fome? Então, acho que a gente tem que parar e pensar um pouquinho se realmente... Eu acho que talvez, ver se eu estou correto em achar que isso não é nudge, porque não é uma escolha consciente que a pessoa faz, e fica no inconsciente ainda. Ele não vai optar. Não vai optar. Está muito mais no subliminar. No subliminar. Isso, eu queria essa palavra. Eu acho que está muito mais no subliminar. E aí, Danilo, Luna, a questão do vermelho em fast food não é nem tão relacionada à fome, está relacionada à necessidade que eles têm de alto giro no restaurante. Né? Então, cores quentes, vermelho, um Habib's, um McDonald's, por quê? Você não pode ficar, ela vai gastar lá o quê? 50, 60 reais diferente de um outro tipo de restaurante. Então, ela tem que comer realmente, né? Consuma em 5 minutos, senão esse sanduíche se autodestruirá.
Então, é mais ou menos isso. Mas não é nudge porque é uma técnica de subliminar, e nudge, ele demanda, né, essa ação feita. Eu acho que se a gente for pensar no fast food, né, no McDonald's, outros, talvez a gente pudesse dizer que seria um nudge, por exemplo, eu estou com excesso de bacon e aí faço um cartaz lindo, maravilhoso, com sanduíche, com bacon, e deixo bem na entrada e várias vezes ali na entrada da lanchonete, do McDonald's, e aquilo faz a pessoa, não, vou escolher aquele sanduíche. Mas ela tem a opção de escolher outros. Não, assim, vou deixar, hoje eu usei esse exemplo para falar de nudge do McDonald's. Que é aqui o aumento de facilidade e conveniência. Então, você pode ver que você só tem os preços, o número 1, 2, 3, 4, 5, todos naquela faixa de preço. Sim. Então, se eu chego lá, eu já tenho essa questão de escolher aquele número. Eu posso pedir o cardápio, é um sacrifício, o sanduíche custa quase o mesmo preço do kit, sim, né? Então, todo, né, o design da loja, ele me dá, né, um empurrãozinho para chegar lá para me dar um. Dá tanto trabalho, você fala assim, cara, eu quero cardápio, quanto custa só o sanduíche? Aí a pessoa não lembra nem onde está o cardápio, enfim. Então, eu não sabia nem que tinha o cardápio. Eles são obrigados. Deixa eu adivinhar o que o que o nudge faz com o ser humano. Verdade. E aqui o Mário também deu outro exemplo para a gente ver. Alguns cheiros de lojas que parecem que te chamam para dentro da loja. Isso é nudge? Também mais para essa mensagem subliminar. Né? Uhum. Tá. A Sheila gostaria de um exemplo de como aplicar um nudge no planejamento financeiro. Então, aí a questão já entrando para a gente. E antes até de responder a pergunta da Sheila, que aí é bem o tema central, que é onde a gente vai desenvolver mais, é possível utilizar o nudge em qualquer área? Qualquer área você consegue pegar e criar nudges? Sim, a gente está, né, falando de restaurante, o Brasil usa isso, alguns países, enfim, e tem grandes indicadores em questão de doação de órgão, né, quando você põe o opt-in ou o opt-out, né, faz xizinho, não faz xizinho, aumenta. Então, os países que precisam aumentar a doação de órgãos, o que eles fazem? Tipo, se você não fizer nada, né, no documento X, você é um doador. Você vai precisar ler, fazer um xizinho, justificar para deixar de ser doador. Então, dá para usar isso no Brasil teve uma época, né? Que tinha que pôr no RG. A gente era automaticamente doador e se você não quisesse, você tinha que fazer seu RG com um carimbozinho de não doador. Mas isso não é mais? Então, não se tem mais esse tipo de coisa. Por outras questões no Brasil, sempre existem outras questões. Se falava muito em roubo de órgãos, né? Que a pessoa nem morria direito e já... Então, acabaram tirando isso. Uhum. Mas tem aquele exemplo da autopista, né? De Chicago, onde existia muito acidente e aí pintaram a autopista com faixas com diminuição de espaço. Então, conforme você vai passando com o carro, você vê que o espaço entre as faixas vai diminuindo, você automaticamente freia, porque você acha que você está numa velocidade muito maior. Né? Isso é nudge. Isso é um nudge. Isso foi usado. Mas aquela capinha de trás do cigarro também é um nudge. A capinha, aquele aviso? Isso, né? Que as pessoas até brincam, né? Os homens brincam, né? Me dá um de câncer porque eu não quero de impotência. Né? Mas isso é porque se você não está impondo a pessoa que ela não fume, que ela não compre cigarro. Sim. Né? Mas tem você está deixando imagem, bem exposto. Isso, tem uma imagem ali que é forte. Uhum. Perfeito. Legal. Bom, então indo agora mais, já que nudge pode ser usado para qualquer área, indo para a área que mais interessa aqui o pessoal, planejamento financeiro. Vocês têm exemplos práticos que vocês poderiam usar, dar de nudges para planejamento financeiro? A gente discutiu bastante, né? Como é que a gente aliás, isso no nosso curso, as pessoas vão aprender a fazer, como é que se faz, né? Quais são os passos. E a gente pensar, né, como é que a gente vai fazer um planejador financeiro, como é que ele pode atuar ou ter algum movimento
que auxilie, né? Auxilie não só no trabalho dele, mas auxilie o seu cliente, porque eu acho que isso que é o determinante. E a gente discutiu bastante, né? Aí a gente separou alguns exemplos e quando a gente estuda NUDES, a gente vai observar que o planejador financeiro ele já usa alguns, espero que usem, porque a gente ensina a usar, que ele não sabe o que é NUDE, mas começar por um bem básico. Só quando eu já mostro para o cliente, né, que se ele inserir ou continuar com aquele comportamento financeiro, né, o gráfico dele vai fazer assim, e se ele não, né, fizer aquela contenção, mudar aquele hábito, o gráfico faz assim, isso acaba sendo um nudge, porque é uma escolha dele. Você quer cortar despesa, o planejador não pode ir lá, né, para casa dele e ficar vendo se ele vai gastar ou não. Então, já tem algumas coisas que o planejador usa já de forma natural. Mas a gente conversando... Só para pegar o gancho disso, o Vinícius tinha perguntado exatamente isso. Se essa parte gráfica né, do planejador financeiro, de mostrar para o cliente, evidenciar como no cigarro, né? Evidenciar ali, estampar para ele onde aquele hábito está levando ele, que é lá para o negativo, se isso seria um nudge. Então, acho que sim. Ou se durante a reunião você mostra, né, a foto de uma pessoa madura, um idoso, abundante, saudável no Caribe, assim, uma vida, netos felizes, e numa outra imagem, né, uma pessoa passando por alguma dificuldade financeira, num lugar mais humilde, ou tendo que, sabe, escuro, tá trabalhando, exausto, tá vendo? Literalmente, it's up to you. É uma escolha sua, certo? Você vem para cá, né? Você vem para cá. Eu fiquei imaginando até no gráfico, né? Você coloca o gráfico, além dele cair, aparece uma foto dessa. Também pensei nisso agora. Aí quando o gráfico sobe, aparece outra foto. Ou no plano de ação, né? Que você está fazer. No final, você vai ter uma pessoa feliz ali. Exatamente. É possível, sim, e acredito que funcione. Tá vendo? Não tem custo, não tem incentivo econômico. Você não está impondo. Isso. Não tem custo, não tem incentivo econômico, não tem proibição, não tem imposição e gera um efeito positivo. É o nudge. E a pessoa tem direito de escolha. E a pessoa tem direito de escolha, não é uma imposição. Isso, ela pode não querer fazer. Vou sempre tirar esse positivo porque ele é polêmico. Ah, é? Bom, porque assim, é positivo para quem, né? Mas a gente chegou a pensar em outras coisas relacionadas Então vai lá. A mais aquilo que o planejador financeiro poderia dizer para a pessoa, né? A gente pensou no cartão de crédito, né? Que uma pessoa que está sempre estourando no cartão de crédito, de repente colocar uma tirazinha ali no seu cartão, uma pergunta para si mesmo, né? Você deve me usar hoje? Você deve me usar hoje? Né? Você precisa tanto. Ou aquelas perguntas, né? Que tem tantos livros de educação financeira, né? Antes de comprar, pergunte, eu preciso, eu realmente quero, eu posso. Mas assim, isso é extremamente racional. Certo. Você vai parar, pensar, estou na frente da loja, eu vou parar e pensar. Outra coisa, o incentivo do nudge é justamente essa coisa assim, não estou pensando. Mas na hora que eu vou comprar minha bolsa, tiro meu cartão, opa, peraí. Ou já tem uma etiquetinha lá, limite estourado, não me use. Também, limite estourado. Ou tipo, nem tá, mas a pessoa deixa para ela... Eu ando com meu cartão de crédito durante muito tempo com aquela etiquetinha do bloqueado. Aí você fica pensando, será que eu desbloqueei? Então eu não vou usar. Olha. Outra coisa que eu falei para a Rebeca, não é bem nudge, né, que você como prestador de serviço você faz, mas também acho que o planejador financeiro pode indicar para a pessoa aquela coisa, se você tem muito costume de fazer compra pela internet, faça no boleto, você sempre peça o boleto. Por quê? Porque quando você pega o boleto, paga amanhã. Aí amanhã você tira da bolsa, será que eu vou ficar mesmo com essas coisas? Não, até daqui 3 dias eu vejo. E a gente acaba não comprando. Então pedir em boleto, quando compra online. Em boleto, você tem 3 dias para pagar normalmente, né? E 3 dias para pensar. E aí, 3 dias para pensar. E aí tira o fator impulsividade. Tira o fator impulsividade. Interessante mesmo. Agora uma coisa, usar esse modus operandi inverso, a gente já discutiu isso várias vezes em grupo de estudo, que a gente programa pagamento débito automático. Um nudge muito bacana é se a gente programasse
a aplicação automática. Uhum. No dia que você faz o recebimento. Porque o que eu não vejo na minha conta, lá não está. Não existe, né? Não existe. Então, eu recebo dia 5 e né, no meu planejamento financeiro eu deveria guardar X. Não é uma promessa, não é um compromisso. Então, já coloca lá um débito automático para que naquele dia, de repente, fala, nossa, no mês seguinte, você já sabe que não vai ter mais um nosso. Você vai se adaptar a viver com aquele valor. Você não vai falar, se é que é um nosso desse tamanho. Não, é um nosso, vai viver com esse nosso desse tamanho. Que até isso é um argumento que muitos vendedores de capitalização utilizam. Mas, né? Mas aí é positivo. Então, exato. Não é. Aí é que tá. O produto capitalização, ele tem uma qualidade, vou falar assim, questionável, né? Mas o argumento que eles falam mas se meu cliente não fizer isso, ele não vai poupar. Então, pelo menos eu estou ajudando ele a poupar. Tá bom, mas então pega um produto melhor e faça essa mesma questão de aplicação automática. A dúvida que eu fico só é o que você falou, será que a gente já tem noção dessas coisas no Brasil? E hoje eu não vejo os produtos financeiros, os produtos de investimento, terem essa característica. Mas é até interessante a gente começar a ver a evolução do mercado nesse sentido e talvez nós, planejadores, sermos até incentivadores de produtos bons, fundos, sei lá, etc., com essa característica. Então isso seria um nudge, acho que espetacular para os nossos clientes, né? E o brasileiro, ele tem essa facilidade que é aquilo. Quantas vezes você já não viu? Mas se não fizer boleto, eu não compro nada. E é por isso que eu faço consórcio, é por isso que eu faço dívida, porque eu vou lá e pago. Então, é um nudge usado de uma forma não tão saudável, né? Então, a gente tem esse hábito. Bateu aquele compromisso, vai sair da conta. Mas realmente, nesses eventos, nessas conferências, a gente vê que existe essa discussão, mas ao mesmo tempo a gente não observa esse movimento acontecendo no sistema bancário. Entendi. Teve uma pergunta aqui, se aquele caso da Betina, que tem a ver então com mercado financeiro, investimentos, se aquilo foi um nudge. Não? Não me parece, assim. Porque para mim ali ela estava vendendo uma fantasia. A forma como ela se colocou não me parecia uma... Não é um cutucão, é uma venda direta. É uma venda direta. Entendi. Acho que é bom lembrar, né, o que é o nudge, então, efetivamente. É uma coisa... Como é que sutil. É uma coisa sutil, isso. Mas que realmente ali... Sabe uma coisa que parece o nudge utilizado pelo Thaler, né? No exemplo dele da aposentadoria, e que as pessoas confundem muito aqui no Brasil, é o FGTS, que não é um nudge, que tira do salário da pessoa por imposição. Aí é imposto. Aí é imposto. Ele não você não tem o direito de chegar para o teu funcionário e falar, né? Você quer ou não quer? Né? Você é obrigado a fazer. E aí isso descaracteriza. Não é o nudge. Assim como você fazer uma venda direta. Eu pelo menos, acredito que no caso dela era muito mais uma venda direta, recheado de fantasia, ainda que seja verdade aquilo que ela estava falando. Mas uma verdade que a gente fica, meu Deus. Legal. A gente vai passar, né, para eles um materialzinho, todo esse materialzinho que a gente está se baseando aqui, depois vocês vão ter acesso a esses slides. Você acha importante falar desses 10 nudges importantes aqui, essas classificações aqui de nudges? Não, ele é bem importante, mas se a gente passar por eles, né, regras default, simplificação, aumento de facilidade de conveniência, divulgação, a gente precisa aprofundar cada um deles. Então, uma coisa é a gente ficar aqui na live passando o que é nudge, mas se a gente for aprofundar nos 10, aprender a usar, como é que eu construo, beneficio o meu cliente, a gente poderia ser muito leviano. A gente precisa de um tempo maior. Inclusive, a gente dedica uma aula, né, da Academia de Comportamento e Finanças para isso, para sentar e falar, tem essas 10 formas, como que eu posso usar cada uma? É exatamente isso que eu ia falar.
A gente pode até falar o nome, né? Do que a gente porque eles vão ver. desenvolver. Eles vão receber esse material, eles vão ver os nomes, mas não vão entender nada. Que tipo né? de nudges é possível desenvolver? Isso a gente vai ver na academia. Tá, mas será que a gente conseguia chegar talvez num exemplo para eles? Porque também o pessoal pode mandar perguntas, mas eu já fiz todas as perguntas que tinham mandado. Então, se tiver alguma forma da gente dar um exemplo também desses 10 nudges aqui, ou pelo menos alguns deles, eu acho que é bacana. A regra default, né, que na realidade é a regra padrão. Então, é aquilo que a gente falou, você muda a opção padrão. Então, ao invés de você... Não faz nada. Se você não fizer nada, vai ser bom para você. A regra padrão é boa para você. Que é o chamado, eu vi esse termo também, opt-in e opt-out. Né? No caso, a regra padrão é opt-in. Você já está lá, a não ser que você fale que quer sair. Isso. Por algum motivo, né? Eu acho que o uso de normas sociais tem um exemplo bem interessante de um nudge que são as pegadas para a lixeira. Né? Então, eu não sei se no Ibirapuera tem, mas vamos pensar aqui, você chegasse no Ibirapuera e antes da lixeira você tem lá as pegadinhas para você jogar o seu lixo, né? E muitas vezes também separando, né, o que é lixo orgânico. Então, isso pode ser um nudge. Ao invés de você escrever jogue o lixo no lixo, você faz as pegadinhas para fazer as pessoas... E é interessante que as pessoas gostam de andar na pegadinha, né? Gostam de pisar, né? E aí vamos seguindo até o lixo. Entendi. Uso de normas sociais esse. O que é bacana que são os alertas também. Que talvez eu esqueça que eu tenho que mudar aquele hábito. Hoje tem muito aplicativo que trabalha com nudge de alerta. Às vezes eu acho que até em excesso, tipo, hora de beber água. Você já foi no banheiro? Você já levantou da sua mesa para dar 3 passos? Eu tenho que confessar que o de água eu já coloquei. Eu também. Aliás, tem que lembrar de tomar. Então, são os nudges. Ele pode tocar, né, e você pode desligar o aplicativo e continuar sem levantar para ir no banheiro, beber água, dar 3 passinhos, comer tua fruta do dia. Então, ele segue todos os critérios de nudge, né, porque ele não vai sair do teu relógio te puxar a orelha, mas eu tenho uns questionamentos em excesso, né, porque aí você se desconecta das suas necessidades fisiológicas, né? Sim. Você nunca mais vai sentir vontade de nada se o relógio não apertar. Eu acho que a gente sempre tem que pensar bem em como é que a gente vai utilizar aquilo, né? Será que realmente vai me beneficiar? O da água eu coloquei, está, mas eu não uso mais. Porque eu não sigo a norma do aplicativo. Legal, eu tenho uma pergunta. Se eu sou um planejador financeiro, eu estudo sobre nudges, só que eu ainda não conquistei o cliente. Ele ainda não é meu cliente. Eu quero mostrar para ele, né, que eu tenho ferramentas para ajudá-lo no planejamento financeiro. O conhecimento em nudges pode me ajudar a fechar mais clientes, a ter mais clientes? A gente até desenhou junto, né, Lili, que é informação sobre natureza e consequência de escolhas passadas. Às vezes o planejador ou as estratégias de marketing usam muito vídeos, mas às vezes desconectado de nudges. Mas você imagina que se eu estou lá numa reunião falando com o meu planejador financeiro e de repente, ou antes, depois, durante, enfim, passa um rápido vídeo, né, de pessoas que tiveram dificuldades justamente porque não contrataram um planejador financeiro. Né? E na sequência, pessoas relatando uma boa experiência, né, a gente grifou aqui a palavra experiência, com um planejador financeiro. Então, tá vendo? É uma arquitetura, eu estou influenciando na decisão do meu cliente, ele pode ir embora e não me contratar, não tem incentivo financeiro, não estou falando de desconto, não estou falando de nada, mas vai gerar um efeito de olhar e falar, nossa, então eu tenho uma escolha. Eu posso, porque a gente não lembra que o planejamento financeiro é importante se eu perder o emprego, né? Aí alguém falando que, poxa, se eu tivesse encontrado meu planejador financeiro antes de ter ficado desempregado, se eu tivesse encontrado o planejador financeiro antes de ter tido algum problema e eu não tinha seguro. 3, 4 coisas muito rápidas. Problema de saúde, que faz a pessoa se afastar, saúde. E aí, sim, na sequência, o vídeo mostrando, olha, eu contratei um planejador, não sabia que existia seguro. Nossa, para mim, previdência era um bicho, tá vendo?
tudo que tinha no vídeo anterior, só que agora a pessoa falando, nossa, olha, agora eu não entendo bem com previdência, com seguro, colchão de segurança e tal. Tem a questão do contraste aí também, né? Porque a natureza de causa e consequência. Esse aqui não fez uma escolha, olha só o que aconteceu. Esses aqui fizeram uma escolha, olha só o que aconteceu. O it's up to you, né? Não é o opt-in, opt-out, é o it's up to you. Você pode escolher, né? Primeiro minuto do vídeo, segundo minuto de vídeo, e eu tô aqui contigo. É para conscientizar, até para não achar que é uma estratégia maniqueísta, mas é que a pessoa, os nudges vêm muito para resolver os vieses cognitivos, que é aquele jeito que a gente toma a decisão nem sempre a nosso favor. Então, eu tô com nunca ninguém da minha família teve planejador financeiro. Por que agora eu vou precisar ter um planejador financeiro? Perfeito. Então, a gente precisa desses empurrões. O automático é ela fazer o que ela conhece, que é não ter planejador porque financeiro. Porque está na experiência dela. E isso que a gente conversou, a gente frisou bem a questão da experiência mesmo, né, das pessoas que passam por processo de planejamento, e não querendo somente mostrar o que se alcançou, porque quando você diz de experiência, você acaba construindo uma empatia maior. Né? Quando eu vou dizer para a Rebeca, olha, quando eu fui viajar para tal lugar, eu senti isso, eu senti aquilo, foi bom por causa disso, foi bom. É muito maior do que eu simplesmente dizer, Rebeca, olha, eu fui num lugar Então, essa questão da experiência é muito interessante. Então, acho que as pessoas, quando escutam depoimentos de como viveu a experiência de ter tido um planejador financeiro ou de estar tendo ainda um planejador financeiro, a pessoa realmente se sente mais envolvida e mais próxima daquele lugar, né? Do que simplesmente conseguir isso ou conseguir aquilo, não conseguir isso, não conseguir aquilo. É a questão da experiência mesmo. Porque é o duelo vai contra, por exemplo, o viés do status quo. Ninguém da família dessa pessoa teve planejador financeiro. Meu avô ficou rico sem planejador financeiro. Então tem lá uma pessoa que está contando, aí a gente vai lá para o outro, é um viés de ambiguidade, tipo assim, por que as pessoas investem em poupança? Porque é o conhecido, o resto todo é desconhecido. Então, deixa eu ficar aqui com o que eu conheço. Então, deixa eu ficar aqui sem planejador. Mas quando você coloca esse tipo de imagem, de vídeo, ela para e fala assim, opa, não é mais tão desconhecido. Estou começando a entender o que vai acontecer se daqui para frente uma pessoa não tiver um apoio financeiro. Até porque eu posso estar sentindo determinadas coisas que essa pessoa também estava sentindo no momento que ela escolheu ter um planejador financeiro. E ela não consegue nomear porque não passou pela experiência ainda. Né? Perfeito. Então, pelo que vocês estão me falando, é toda uma montagem, vamos dizer assim, numa oportunidade que você tem com um cliente, como a gente chama aqui de clínica financeira, mas é uma reunião de anamnese, um primeiro contato com o cliente, é toda uma preparação para realmente ter empurrões, né, para que ele perceba o quanto uma decisão, né, melhor ali para ele vai influenciar em coisas que ele não tá vendo, que ele não tem consciência. Como a gente falou do videozinho, como a gente falou do gráfico ali, e acho que então essa questão de você, agora entendido, essa arquitetura de escolha, você preparar todo o ambiente, que aí você falou até do ambiente, de ajudá-lo a dar o empurrão para levá-lo no caminho que você está sugerindo, que é o caminho de ter um planejamento financeiro. E aí é no que vai tanger muito a questão dos gatilhos, né? Então, dentro da sala também, a inserção de frases, para a pessoa parar, ela está preocupada que ela parou o carro, ela está preocupada com outras coisas. Quando você aplica, né, usa, né, dessa forma os nudges, você traz ela para aqui agora. Você prepara essa pessoa para ouvir o que você tem para dizer para ela. Aí o manobrista que perdeu, né, que é o supermercado daqui meia hora, porque aí ela está lá e fala, opa, aqui... Que aí também a gente vai falar do S1 e S2. Porque como é que eu trago o S2, né, a gente vai deixar todo mundo curioso, como é que eu trago o S2 para a reunião? Porque se na reunião o planejador financeiro só estiver contando com o S1 do cliente, o S1 não quer saber de finanças, futuro e planejamento. Por isso a questão da experiência, né? E aí a gente tem que pensar que quanto melhor você constrói a sua arquitetura de escolha, melhor o nudge vai funcionar. Né? Porque se a gente pensar então se eu colocar um chaveirinho assim,
vai dar resultado. Também não é desse jeito. Né? Por isso, isso que você falou, né? Todo um contexto, a forma como eu falo com a pessoa, a forma como eu olho com a pessoa, tudo isso faz parte da arquitetura, né? De como que eu vou construindo para que um nudge funcione, ou vários nudges funcionem. Posso pôr uma pimenta, né, para fechar? Qualquer tomada de decisão ela é influenciada. Então, quando o profissional, quando o planejador, ele não tem esse tipo de técnica, ele está influenciando a qualquer momento. E, às vezes, influenciando para não contratação. Né? Então, nenhuma escolha, isso tá, os 3 autores, eles deixam muito claro, nenhuma escolha, ela acontece sem influência. Quando a gente não tem consciência dessa influência, muitas vezes a nossa influência é contra o que eu gostaria que o cliente fizesse. Eu penso muito em todo aquilo que a gente construiu para a academia, né? Do fato da pessoa também se perceber, o planejador também ter que se perceber, porque às vezes a gente afasta um cliente, mesmo que eu esteja sorrindo, mas você afasta um cliente porque uma palavra que você usou na hora errada, um olhar, né, uma mexida de boca, alguma coisa assim, a pessoa já, acho que não dá para acreditar, não, acho que não dá para confiar. Interessante. Foi um nudge contra a contratação. Então é isso que a Rebeca está falando, né? A gente está influenciando, está sendo influenciado o tempo inteiro. Eu acho que essa importância a gente consegue passar durante a academia de percepção de si para poder influenciar beneficamente o outro. Então, ó, o Mário falou aqui que ele viu um vídeo uma vez que ele simulava um acidente numa rodovia e como isso afetava o comportamento dos motoristas após passar pelo acidente. De forma significativa, reduziam a velocidade e mantinham a prudência. Isso é uma teoria de choque ou um nudge, já que traz um comportamento consciente? Tem até... Eu li em algum lugar, não sei onde foi usado exatamente, não sei se foi aqui no Brasil, eu acho que foi, que colocavam carros de acidentes, de carros detonados, ao longo da estrada. Eu acho que foi no sul até. Ao longo da estrada você tinha vários carros, assim, e óbvio que você faz as pessoas pararem para pensar, né? Na hora teve um acidente, será que teve aqui? Né? Então, isso realmente faz as pessoas mudarem o comportamento. A gente tem visto muito, né? Por exemplo, a foto, né, de um carro capotado com um ursinho de pelúcia do lado. Fala, opa, pode não ser meu filho, mas pode ser outra criança. Então, são coisas simples. Ele pode continuar correndo, embora ele vai levar uma multa no próximo radar. Mas não tem um guarda lá que vai puni-lo. Mas tem uma imagem lembrando, né, que ele na hora vai olhar para a velocidade. E não é a redução pelo radar. É pela consciência. Pela opção. Alguma coisa... assim, eu ver um carro acidentado numa estrada pode significar uma coisa que seja diferente do que significa para você, que seja diferente do que significa, mas tem alguma coisa que significa e isso pode fazer mudar de comportamento. Que aí a gente pode ir para o nudge de alerta do Waze. Ele avisa, né? Ele apita que você excedeu a velocidade. Newton parece estar com o microfone ligado, está interferindo, a Clay me falou aqui. Então, a gente tem que tentar com o verdinho aí, Felipe, e põe vermelhinho. Então, a questão do Waze nos avisar, a gente pode continuar acelerando. Isso. Né? Ele não vai nos multar, não tem esse poder. Mas obrigado, Clay. Ele é um nudge de alerta. Oi, Clay! O Danilo falou assim, gatilhos para quebrar o status quo, né? Que seria essa questão de trazer a pessoa para uma nova consciência, uma nova opção. E o Vinícius perguntou, podemos então dizer que existe relação entre nudge e gatilho? Sim. A gente estava discutindo agora. A hora que a câmera estava desligada, eu falei, quando a gente vai se aprofundando com os assuntos, né, você pega um assunto para pesquisar profundamente, é como que esses temas eles se encontram em algum lugar, né? E os gatilhos, sim, eles têm bastante relação. Mas falar um pouco de status quo, à tarde eu estava falando com o Caco, os infográficos são excelentes instrumentos de quebra de status quo. Então, quando a gente, por exemplo, mostra num gráfico a expectativa de vida de alguém lá de trás e alguém aqui da frente, né, do tempo atual, né, na hora a gente já começa a suspeitar que o status quo mudou. Sim. Então, não dá para aplicar regras do passado num momento tão diferente. Então, infográficos
eles atuam perfeitamente como nudes, principalmente para quebrar status quo. Olha, interessante. É. Legal. Bom, estamos encaminhando para o final aqui, e a gente falou muito do curso, né? Até para explicar para o pessoal, a Elisandra e a Rebeca são professoras do curso da Academia de Comportamento e Finanças, que sofreu uma grande reformulação, né? E a Academia de Comportamento e Finanças, que era um curso bem extenso, né? A gente quebrou ele em 3, e agora são 3 cursos menores, então são 3 módulos que podem ser feitos de forma independente, e cada um dos módulos dando uma ênfase em etapas, né, do trabalho, por exemplo, do planejador financeiro. E no módulo 1, né, queria, Rebeca, que você explicasse um pouco a ênfase que é dada, então, nesse primeiro módulo do curso Academia de Comportamento e Finanças. O curso ele tem esse foco de olhar as questões comportamentais, né, do planejamento todo, né? E o primeiro ele está focado bem nessa parte que a gente vai chamar de diagnóstico e fechamento. Então, como é que eu consigo entrar na dinâmica do meu cliente, entender tudo isso que a gente está falando aqui, para ele realmente entender a relevância do planejamento financeiro, e a partir dessa compreensão, eu passo a ter os diagnósticos um pouco mais claros, né? E com o diagnóstico mais claro, o desenrolar de todo o planejamento ele vai acontecer de forma mais eficiente. Para quem nunca ouviu falar da Academia de Comportamento e Finanças, a área da Elisandra é psicanálise, a minha área é psicologia transpessoal, então a gente tem um escopo muito amplo de comportamento humano, e a gente traz dessas 2 escolas o que o planejador financeiro, ou de modo geral, não só o planejador financeiro, um profissional que precisa lidar com o cliente, mudar o comportamento dele, convencer o que ele faz é importante para aquele cliente e realmente promover uma mudança naquele comportamento para chegar nos resultados que o cliente quer. E aí até demonstrar melhor até o valor da pessoa em contratá-lo, porque efetivamente ele chegou à causa raiz do problema, né? Tanto que esse primeiro módulo chama exatamente assim, Finanças Comportamentais, diagnosticando a raiz do problema, né? E realmente chegando até a raiz do que está acontecendo na vida daquele cliente que precisa efetivamente de um apoio para alcançar os seus objetivos. Quem quiser informações sobre essa primeira turma, né, nesse módulo 1, coloca aqui no chat um eu quero, porque sempre uma primeira turma a gente não divulga. A gente faz primeiro uma turma fechada, que é uma turma, inclusive, com descontos diferenciados para ser essa primeira turma, tá? Então, quem quiser, coloca aí no chat eu quero, a gente vai mandar depois detalhes de datas, você tem as datas de cabeça, você lembra? É a primeira semana de outubro, né? Quinta e sexta, no final da primeira 14. Quinzena. Isso, dia 12 de outubro, sábado. 10, 11 e 12 de outubro. 10, 11 e 12 de outubro. Então vai ser essa turma que são 24 horas, né, de curso, quinta, sexta e sábado, né, o dia inteiro. Então quem quiser, põe aí, a gente manda mais informações desse desconto diferenciado também para essa primeira turma, porque aí depois sim, aí depois a gente vai divulgar ela, daí entra num outro preço e tudo mais. Para essa primeira turma, ela é com desconto diferenciado. Então, quem quiser, e depois também para a gente mandar esse materialzinho aqui do que a gente usou para hoje, que está bem bacana, que elas prepararam com muito carinho. Beleza, já comecei a responder. Algumas pessoas estão mandando no privado também, legal. Pode deixar, depois eu vou mandar para todo mundo. Deixa eu responder uma dúvida que sempre aparece. A gente tem o módulo 2 da Academia de Planejamento Financeiro, estou vendo que tem bastante gente aqui acompanhando. Sim, tinha uma demanda, porque cuidar de um pedaço muito grande de planejamento financeiro num único módulo, mas me pergunto, o que da Academia de Planejamento Financeiro cai na de Comportamento e Finanças? Nada. Porque esse assunto é tão vasto que, assim, a gente tem hoje conteúdo para fazer uma pós-graduação só disso. Então, como sempre me faz essa pergunta, acho que é válido a gente colocar. O que acontece na PF, no módulo 2, entendendo a esfera humana do planejamento financeiro,
ele, até pela questão de tempo, ele é uma parte que não tangencia o que a gente faz na Academia de Comportamento e Finanças, que é um curso 70% muito prático para justamente as ferramentas serem aplicadas. O Danilo está aqui, ele fez parte do piloto, né? O Danilo Luna. Pode me fazer de novo, porque é coisa nova. A gente fez, né, uma revolução. Você vai achar que é outro curso completamente diferente. Ele colocou aqui que ele fez o longa-metragem. Fez o longa-metragem, agora é a série. Mas sabe que eu acho que é importante a gente deixar claro que a questão do humano é muito importante, né, na CF. Então, a gente vai usar as teorias que a gente conhece para que realmente as pessoas possam entender melhor o que é esse humano que hoje está aí dando tanto problema, que não é só no planejamento, em outras áreas. Então, é um curso realmente aprofundado sobre a esfera humana, né? Por isso que acaba não sendo parecido, porque na esfera humana, né, da PF é mais superficial por causa do tempo mesmo. E é uma coisa que eu falo, assim, se a gente fala que planejamento financeiro, agora vindo para a minha praia, né, do planejamento financeiro, se o planejador financeiro é a profissão do futuro, porque não é substituível por robô, porque tem essa componente humana tão importante, então a gente vai ter que estudar muito essa parte humana, porque é a essência do nosso trabalho, que não é aquela feita pelo robô. Então, essa parte de estudar a esfera humana para o planejador financeiro, eu acho que é uma coisa que vai acontecer para sempre, porque, no fim das contas, essa é a essência do planejamento financeiro, é lidar com o ser humano. Em várias áreas está desse jeito, né? As pessoas estão em busca de maior conhecimento da constituição humana, né? Do quanto que as emoções afetam, do quanto que a minha história de vida afeta aquilo que eu faço, afeta aquilo que eu penso para mim, para o futuro. Então, a gente vê que é interessante, né? Porque assim, a tecnologia veio ajudar e no fim parece que vai destruir a relação humana, mas não. Né? Ela vai dizer assim, não, olha como é importante eu conhecer quem está do meu lado. Exato. Isso. Para vocês terem uma ideia, a gente sabe que uma reunião, um cliente demanda muitas perguntas, mas você consegue imaginar que cada parte da pergunta vai acionar, né, um pedaço do cérebro do seu cliente, trazer uma informação diferente dele? Então, a gente tem uma aula só para aprender a construir uma pergunta para realmente conseguir mergulhar nesse inconsciente do cliente. Agora há pouco, quando a gente começou, falamos de cartografia. Né? Dentro do nosso cliente, tem informações que vieram de muitos lugares diferentes. Né? Freud já dizia, desde que a gente está na barriga da mamãe, a gente já está recebendo informação. Só que essas informações a gente não acessa. Só que se o planejador, se o profissional não conseguir ter essas habilidades de como é que eu vou identificar que esse comportamento é um comportamento aprendido lá de trás, né? E ele pode ser mudado, a gente para entender, né, a cartografia do cliente, embora os nomes sejam exóticos, é sempre de forma prática. Como é que eu vou usar isso na reunião de amanhã? Acho que isso é uma característica que a gente sempre coloca nos cursos da academia, ser coisa muito prática, né, na atividade profissional. Muito bem. Bom, já tenho uma lista aqui de pessoas para mandar amanhã as informações. Gostaria de agradecer. Não temos mais perguntas, acho que a gente respondeu todas. Gostaria de agradecer, então, todos vocês que participaram online aqui com a gente. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Elisandra. E espero que vocês tenham a oportunidade de se aprofundar sobre esse assunto com muitos deles que nos assistiram hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado por acompanhar. Espero que tenha sido útil esse assunto que, para mim, sou apaixonado, né, de entender como influenciar positivamente o nosso cliente, que eu acho que é para isso que a gente está aqui, para transformar vidas. E se a gente tiver boas ferramentas para isso, para nos ajudar nisso, são valiosas e muito importantes. Obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.